Olá, pessoal! Quanto tempo que a gente não se fala por aqui, né? Já tem um tempão que a gente não grava um vídeo para o canal. A gente tem muitas razões, muitos motivos. Um deles, inclusive, é o tema do vídeo de hoje, que é gravidez. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a decisão pela gravidez, né, da mulher, como que é esse processo. Então, fiquem com a gente. Olá, pessoal! Como vocês viram no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a decisão de engravidar ou não, né, do peso dessa decisão para a mulher. E nós temos hoje uma convidada que já é muito conhecida de vocês, a Silvia. Ela está esperando o Mateu. Em breve teremos um sobrinho para a gente mimar bastante nesse canal. E nós vamos falar como que foi esse processo de decisão para ela. Então, Silvia, muito obrigada por fazer parte desse canal. Literalmente parte do canal, né, Fran? Sim, sim. Oi, pessoal, quanto tempo. Bom a gente voltar com um tema, acho que tão importante, né, Fran, da gente falar, porque ainda é um assunto, né, que tem seus tabus, tem lá seus tabus, ainda a mulher ainda vive num contexto que ela é muito cobrada, né, por ser mãe, ainda é vista como esse papel de gerar, né, e hoje a gente traz esse assunto pensando na minha experiência, mas eu acredito que talvez, né, faça sentido para outras mulheres também. Então, felicíssima de poder falar sobre isso e contar essa novidade aqui no canal. Embora todo mundo já saiba, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, Silvia, como que foi esse processo de decisão para você, né? Porque, como você mesmo falou, não é um processo fácil, né? Antigamente, a gente tinha, né, como estabelecido que a mulher, ela tinha que engravidar, é esse o caminho que ela ia seguir, né? É casar, engravidar e pronto. Mas hoje, a gente tem, né, ainda bem, uma sociedade moldada que a mulher pode escolher se ela vai engravidar ou não. Só que nem sempre esse processo é fácil, né? Tem um monte de dúvidas, tem carreira envolvida, tem o próprio relacionamento, ela considera se tem ou não um parceiro, enfim, como que está o mundo hoje, né? Que às vezes se coloca também um peso sobre a mulher, essa decisão de ter ou não um filho. Então, como que foi para você? Uhum. Fran, olha, como como você, né? Assim, a gente cresceu juntas e a gente viu coisas similares. Eu era muito cobrada, né? Assim, porque você tem que casar, porque primeiro você tem que arrumar um namorado, aí arrumei um namorado, você tem que casar, e casei, não, você tem que ter um filho. E eu ainda acho que depois do Mateu eles vão querer que eu tenha um segundo, tá? Mas enfim, existia uma cobrança muito grande, né, das pessoas para que eu fosse mãe. E pessoas próximas, né, pessoas que são da família mesmo, que ficavam, mas e o herdeiro, né? Assim, então, teve essa cobrança. Só que eu decidi, né, junto com o meu marido, que nós teríamos no momento em que eu me sentisse pronta, né? Assim, teve um momento que eu quis muito, isso antes de casar. Depois que eu me casei, né? Eu passei por um processo, um tempo em que eu já não tinha tanta certeza. E até que chegou que eu me entendi, né? Eu passei por um processo ainda mais forte de autoconhecimento, né? Eu entendi, não, eu quero ter quando eu decidir ter, né? Quando eu me sentir pronta para isso, porque não é uma decisão fácil, envolve muitas coisas, como você já comentou. Hoje eu trabalho, né, numa empresa, sou, como diz a minha chefe, mãe CLT, então envolvia uma série de questões, né? Então eu decidi que eu teria, né, que eu ia começar a tentar, junto com meu marido, né, que a gente decidiu de começarmos a tentar quando eu me sentisse pronta, quando eu de fato quisesse, não porque o outro quer, né, não porque os nossos pais querem, assim, enfim, sogra, cunhados, enfim, não porque a família quer, mas no momento em que eu me sentisse pronta, porque é uma decisão difícil e eu que vou lidar com essa decisão, né, meu marido e eu. Eu, pela gestação, né, porque é um processo que eu vou viver, eu tenho vivido, né, sozinha, quando eu falo isso, não é nem que o meu marido não seja participativo, tá, pelo contrário, ele é muito, mas as mudanças físicas que estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo comigo, né, então é um processo meu, que eu estou passando por ele, sabe? Então foi eu decidi, né, quando eu finalmente falei, não, vamos começar a tentar, eu me sentia já pronta para isso. E aí, eu me sentir pronta
foi me planejando literalmente para isso, né? Financeiramente, psicologicamente, me organizei, a gente se organizou aqui, né? Pensando realmente em quanto a gente ia gastar, em como ia ser esse processo, nos conscientizando, né? Do quanto nos demandaria tanto financeiramente quanto em qualquer outro sentido, sabe? Ter um filho, porque filho é para a vida toda, né? É. Então, foi um processo muito interessante. Eu, de fato, comecei a tentar ter um filho quando eu me senti pronta, quando eu quis, de fato, isso, né? Meu marido também, a gente conversou antes, né? E a gente decidiu juntos quando a gente começaria. Então, foi um processo bem interessante. A próxima pergunta, você já até falou, já respondeu, que seria essa preparação, né? Além da preparação, né, financeira e tal para receber, o que mais que vocês fizeram, têm feito, né? Porque você ainda está nesse processo, o que vocês têm feito para receber o Mateus aí? Eu acho que o principal foi a conscientização da adaptação que a gente teria que fazer na nossa vida, né? Uhum. Hoje a minha rede de apoio hoje, né, é uma rede pequena, né, eu tenho poucas Uhum. pessoas que eu sei que vão dar conta, vão conseguir, né, vão estar presentes no dia a dia. Então, eu sei que eu precisarei me adaptar, assim, que terminar a licença, por exemplo, eu já tenho que ter alguém para cuidar do Mateus. Então, assim, eu acho que foi uma conscientização das adaptações que nós precisaríamos fazer inicialmente, né, claro, o fator financeiro também conta muito. Então, a gente se organizou financeiramente para isso, já cientes do que nós gastaríamos bastante, e pensamos, será que neste momento a gente tem condições financeiras de criar um filho? E aí, como a gente entendeu que sim, a gente optou pela gravidez, né? Então, eu acho que além, né, dessa conscientização financeira, teve também a questão da conscientização de adaptação. Tudo vai mudar na nossa vida a partir de agora, né? Tudo já tem mudado. Então, como que vai ser para mim, depois, quando o Mateus nascer, ter que voltar ao trabalho, ter que deixar ele com uma outra pessoa, né? E hoje eu tenho essa consciência e tenho trabalhado isso em terapia, inclusive, né? De como que vai ser essa perda de controle, porque ter um filho diz muito de não ter o controle das coisas, né? E eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle. Então, tenho trabalhado isso na terapia também. Como que vai ser depois, né? Assim, Mateus, agora ele está na minha barriga, eu faço as coisas com ele, mas e depois? Né? Como que vai ser isso? Então, acho que essa conscientização, se tem insegurança, aliás, tem muita insegurança, né? Mas tentar levar isso na terapia, acho que é uma boa dica também, para a gente já se preparando, né, para a chegada da criança na nossa vida. Então, hoje, basicamente, é isso. Acho que assim, o mais forte foi isso, sabe? Essa conscientização das adaptações que nós precisaríamos fazer e um planejamento financeiro também. Muitas mães, elas não têm ainda acesso à terapia, né? Alguns recursos que você está citando aí. Então, a gente orienta que se informe o máximo possível, né, do que você pode fazer, que é o seu limite também, né? Porque cada uma tem seu limite, né? Mesmo com uma rede de apoios, como a Silvia citou, por exemplo, tem coisa que não tem jeito, tem coisa que são os pais que vão resolver. É a mãe que vai, principalmente, vai estar ali, né? Vai precisar resolver, porque muita coisa não tem como você delegar para uma outra pessoa, passar para uma outra pessoa. Então, entenda qual é o seu limite, procure informações de outras formas, mesmo que você não possa fazer uma terapia, mesmo que você não tenha, né, acesso a alguns recursos que foram citados aqui, procure informações. Quanto mais informada você estiver, o seu parceiro estiver, menos difícil vai ser esse processo, né? Porque acho que não tem como ser muito fácil, né? Ser mãe ou ser um pai, né? Ser pai como um todo, exige muito da pessoa, né? Exige abrir mão de muita coisa, exige se adaptar a muita coisa. Eu que não sou mãe sei disso, então eu imagino que você, Silvia, que está passando por esse processo, saiba muito melhor que eu. Então, se informe, né? Isso, verdade. Eu só ia comentar, Frank, que a gente está falando de uma gravidez planejada, né? Mas a gente sabe que existem as gestações, né? Que não são planejadas, que acontecem
né, por uma razão ou outra, mas que não foi ali planejada. E eu acho que essa busca de informação, ela é muito importante em qualquer um desses contextos, né? Sim. Tanto se for uma gravidez planejada, quanto se não for. Depois que quando a gente decidiu, né, tentar engravidar, eu comecei a buscar muito essas informações também. Na internet mesmo, né, assistir outras mães para ter uma noção da realidade, da maternidade real, sabe? Porque a gente ainda tem ainda tem uma maternidade muito romantizada pela sociedade, né? As pessoas, É. ai, porque ser mãe é lindo, porque ser mãe, amamentar é maravilhoso, porque ter um filho é incrível. E, gente, não é. Então, assim, buscar mesmo se informar. Como que vai ser? Será que eu sou disposta a passar por todos os desafios da maternidade real? Porque não, gente, não é fácil. E aí eu busquei na internet, eu conversei com várias pessoas que eu conheço que são mães, amigas, né, que tiveram filhos antes de mim. Eu procurei me informar o quanto, assim, o máximo que eu conseguisse, desde cuidado com a criança, como que é no dia a dia, como que você lida com a rotina. Claro, né? Cada pessoa tem uma rotina diferente, cada pessoa vai se adaptar de uma forma diferente, vai viver a Uhum. maternidade de uma forma diferente. Eu tenho tido uma Isso. gestação muito diferente de várias amigas minhas, né? Então, eu acho que cada mulher é uma mulher e cada mulher vai sentir de uma forma. Mas é importante a gente ter essa noção, né? Não é nada lindo e só lindo e maravilhoso. Né? Tem os desafios também. Então, acho que ter essa noção de que não é esse romance todo que as pessoas ainda tentam trazer e ainda nos cobram, tá, Fran? Porque se você se sentir culpado, ou se você se sentir mal em algum momento, as pessoas ainda te julgam por causa disso, porque na cabecinha das pessoas tem que ser tudo lindo e maravilhoso. E não é. Né? Então, assim, planejado ou não, essa questão de buscar informação, conversar com pessoas, né, que viveram aquilo, que passaram por aquilo, acho que é muito válido. Então, se você já deu uma pincelada aí, mas a última pergunta para finalizar é quais são os conselhos, né, que você dá para uma mulher que está querendo engravidar, que está querendo, né, ter um filho agora, quais são os conselhos que você pode dar até o momento, né, do que você já viveu, enfim, do que você já viu? Bom, Fran, eu acho que o primeiro conselho é ter a certeza de que se quer um filho. Né? Assim, quando uma mulher decide engravidar, eu desejo do fundo do coração que ela faça aquilo por ela e não pelo outro, né? Porque vai ter gente cobrando, vai ter gente falando, mas no dia a dia quem vai estar ali vai ser a mãe e a criança, né? Vai ter uma É, rede de apoio. Beleza, pode até ser que tenha, né? Pode ser que seja uma rede enorme. O pai pode ser super presente, mas no dia a dia os desafios maiores são ali da mãe com a criança. Então, a primeira dica que eu dou é ter certeza de que você está fazendo isso porque você quer, né, e não porque o outro está te cobrando, para que você não sofra depois também com isso, sabe? Uma segunda dica que eu dou faça consultas pré-concepcionais. O que é isso? São exames, consultas, aquela consulta com o ginecologista, mas pensando, né, numa futura gestação. Então, conta para o seu médico, para a sua médica, se você tem interesse em engravidar, o que ele te recomenda, quais exames ele te recomenda, para checar se está tudo bem com a sua saúde, se você está pronta fisicamente para ter um neném. Isso é uhum. importantíssimo para quem planeja engravidar, tá? Eu acho que um outro conselho que eu daria, assim, cada mãe vai viver a maternidade de uma forma diferente, vai viver a gestação de uma forma diferente, e depois a maternidade de uma forma diferente. Então, mas independente disso, né, independente de ser diferente para uma mulher ou para outra, acho que é super importante a mulher buscar de outras fontes, né? Então, assista vídeos, converse com aquelas amigas que já têm filhos, enfim, toda fonte de informação possível, eu acho que é super válido, né? Como a gente já comentou aqui anteriormente, acho que é super válido a mulher ir atrás. Então, acho que são 3 conselhos, assim, básicos, né? Que eu considero básicos, que eu acho importantes neste momento. E eu acrescentaria mais um, que é foge de quem está aí para dar palpite na sua vida, que não vai te ajudar em nada e que vai ficar te julgando o tempo todo. Eu falo isso porque, por experiência própria, né? Você está falando de cobranças e eu fui cobrada, né? Quando que você vai ter filho? Depois de um tempo de casada. Quando é que vem os filhos? Não sei o quê. E quando eu falei que eu não queria ter filhos, porque eu decidi não ter filhos, tipo assim, não, mas que Deus, não sei o quê, sabe? Assim, sempre colocam algum aspecto como religião, por exemplo, para justificar, para falar que eu estou errada.
Sendo que, como você falou, o peso quem vai carregar sou eu, o meu estilo de vida, né? Eu me conheço, eu sei do estilo de vida, eu sei dos meus sonhos, o que eu quero para minha vida. Então, só a gente é capaz de saber se aquilo se encaixa nos nossos sonhos ou não, né? E não é uma prioridade minha, nunca foi ter um filho. Então, não faria sentido, e hoje não faz sentido para mim, não é uma coisa que eu quero, né? Então, vê se isso se encaixa na sua vida realmente. Se não for, como a Silvia disse lá no início, se não for um projeto seu, foge dessas pessoas que estão aí para te julgar, para falar que você está errada, para falar que, sabe, que você está fazendo a coisa errada e que você, não sei, você vai queimar no fogo do inferno por causa disso. Eu acho importantíssimo isso, Fran, porque a mulher não deixa de ser mulher, não é menos mulher por não ter um filho, né? A gente precisa lembrar que a gente é muito mais que isso, a gente não é só uma fábrica de gerar bebês, né? A gente não foi feito só para gerar uma vida. Gente, quem quer, lindo, maravilhoso, legal, muito bacana, né? Vamos ser aquelas mulheres que incentivam as mulheres, independente da decisão que elas tomarem, sabe? Assim, nós somos irmãs, somos amigas, né? E eu acho incrível a gente ter perspectivas, a gente ter visões tão diferentes. Eu acho isso muito legal, sabe? E eu acho que é muito importante que a gente não carregue essa culpa de não querer ter um filho quando a gente não quer, sabe? Porque a gente é muito mais que isso, né? E a gente precisa se conhecer, se entender. E como você comentou, eu acho que a gente vai ser muito julgada, a gente vai ser muito julgada, muito. Escolhendo ter um filho ou não. Eu que decidi ter filho, eu sei que eu vou ser muito julgada, muito criticada. E às vezes eu falo para as pessoas, não, esse é o único, né? Porque as pessoas já ficam esperando que você tenha uma renca, né? Uma escola de futebol. E o meu marido e eu decidimos que nós só queremos um, a gente só quer um filho. Então, planejado nosso é ter um só. E as pessoas ficam, nossa, mas como assim? Não, mas vai que lá na frente vocês mudam. Não, você vai mudar de ideia. Então, gente... Ele vai ficar muito sozinho. Exato, gente, tá tudo bem. Se você não quer ter um filho, ok. Você não é menos mulher que isso. Se você quer ter um filho só, ok também, tá tudo certo. Se você quer ter 10 filhos, ótimo, legal, desde que você tenha responsabilidade sobre isso, óbvio, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente reforçar isso. A mulher, ela não deixa de ser mulher, ela não perde o valor dela quando ela decide não ter um filho. Eu acho que isso é uma ação de coragem, e hoje que eu acho muito top, acho muito legal mesmo, assim, e acho que é importante a gente levantar esse ponto também, né, Fran? A maternidade... E eu acho que também é amar, o decidir não ser mãe também é amar, porque a gente não vai colocar uma criança, sujeitar uma criança a viver uma coisa que ela não escolheu, né? Então, acho que tem que ter respeito, a gente saber, né, se distanciar nesse momento faz um bem danado para a nossa saúde mental, inclusive. Exatamente. Então, como a Fran falou, foge de quem está te enchendo o saco. É isso aí. Bom, pessoal, então hoje é isso. A gente queria começar aqui a falar sobre o tema, então nós vamos trazer alguns outros vídeos sobre maternidade também, vídeos diferentes desse. Mas a gente espera realmente que faça sentido para vocês, né? Se vocês gostaram, já compartilha aí com outras amigas, com amigos, enfim, com a família. Manda como indireta ali para aquela pessoa que vive te cobrando. É isso aí. Mas você não é. E a gente espera realmente que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Beijo, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.